Vamos continuar a nossa leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E o tópico hoje é a força da esperança. Vamos orar? Senhor Pai, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelo Espírito Santo. Que o Senhor venha, Pai, nos curar, nos libertar, nos transformar, nos convencer, Pai, de tudo que precisamos nos arrepender, de deixar, de tudo que precisamos confessar, Pai, do que precisamos, Senhor, ter a nossa vida transformada, para onde temos, Senhor, que mudar o rumo da nossa vida. A nossa parte, Pai, nós queremos ser capazes de fazer. Nós sabemos que o Senhor é todo poderoso. Confessamos, Pai, a nossa fé no Senhor, Pai, mas existe a nossa parte. E desbloqueia, Jesus, a nossa mente, Senhor. Tira todo o embaraço da nossa vida, tudo que está nos impedindo, Pai, de romper, de prosseguir para o alvo que é o Senhor. Transforma a nossa vida, cura a nossa mente, Pai. Tira de nós, Senhor, toda maldição, todo pecado, Pai, toda transgressão, Jesus, toda iniquidade. Nos revela, Pai, que temos pecado contra o Senhor. Nos revela, Jesus, se o embaraço está em nós, Pai, e que nós possamos ser fortes o suficientes para crer na Tua palavra, Pai, corajosos para acreditar e praticar e viver a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém? A força da esperança. Abraão, esperando contra a esperança, porque para ele a razão humana era contra a esperança. Creu e esperou com fé, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, inumerável. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, inteiramente impotente como se estivesse morto, sendo já de 100 anos e considerando a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu e foi cheio de poder pela fé, louvando e dando glória a Deus. Romanos 4, 18 a 20. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério do corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas, mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, da mesma forma que começamos, não poderemos permitir que a situação controle nossa alegria. Cremos por muitos motivos, mas acima de todos eles, cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer, apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornarmos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e para fluir com Ele, nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando, Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Eu encorajo a reler Romanos 4, 18 a 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos, considerou, embora apenas brevemente, a completa impotência do seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteça. Não posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar a ser positivo. Coloque-se no reino miraculoso de Deus. Espere um milagre em sua vida, espere coisas boas. Aqui ela mencionou Hebreus 6,19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A esperança é a âncora da alma. Em Marcos 6 diz que as pessoas, quando viam, perguntavam, não é este o filho de José e Maria? E não creram nele. Por isso ele não pôde fazer os mesmos milagres, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e os curar. E nós sabemos que Jesus é todo-poderoso, mas ele não vai fazer toda a parte. Existe a nossa parte. Existe a nossa parte de movimentar o milagre, de buscar o milagre, de se colocar na posição do milagre. Se você está sem esperança, abatido, porque você está olhando para a circunstância, olhe para Jesus, volte-se para a palavra, olhe para a palavra, leia a palavra, ore e conecte-se ao Espírito Santo, conecte-se a Deus através da palavra. Você vai ver aqui o que Jesus pode fazer, você vai conhecer Jesus, vai ver que Ele entregou a vida dele por você.
para que você creia nele e seja salvo e liberto e não pereça e tenha a sua vida eterna nele, através dele, através do sacrifício dele. Nós não estávamos lá quando esses fatos aconteceram, mas nós acreditamos. Por que nós acreditamos? Porque nós temos esperança em Jesus, porque o Espírito Santo nos convence. E você não vai conseguir isso sozinho. Você não vai conseguir ter sua mente transformada, sair desse lugar de desesperança, sem o Senhor, sem a ajuda de Jesus. Em que você se coloque nesse lugar de dependência do Espírito Santo, de dependência de Jesus. Que você seja corajoso para aceitar a ajuda do Senhor. Que você seja corajoso para aceitar que você sozinho não consegue romper. Saia desse lugar de falta de esperança. A sua força vai vir do Senhor, vai vir de Jesus. É aquilo que você não está conseguindo fazer sozinho. Não é incapacidade, pura e simplesmente. É porque você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Você não pode fazer tudo sozinho. E você não pode depender de si mesmo. Que o Senhor seja a âncora da sua vida. Que o Senhor seja aquele que te dá salvação, cura e libertação. E que você possa crer. Não seja como esses que viram ele fazendo as coisas e não creram e não receberam. Porque não creram, não receberam. Então que a fé que vai ser um instrumento para você ser liberto, sair desse lugar de desesperança, de estar cabisbaixo, de desistir, de estar desmotivado. A sua fé, que a sua fé seja acrescentada agora. Que você queira ouvir a palavra para ter a sua fé renovada, estabelecida. E para você que ainda não conhece Jesus e passou por esse vídeo, não foi por acaso. Que você leia a Bíblia, que você conheça Jesus, que você experimente desse relacionamento que vai te transformar, te curar, que vai transformar a sua vida. Não vai acabar com os problemas, mas vai te fortalecer, te preparar e te capacitar para enfrentar de forma diferente, sabendo que você não está sozinho e que você conheça Jesus através da palavra, através da Bíblia, em nome de Jesus. Amém? E se você gostou desse vídeo, acompanha lá a playlist da leitura do livro Campo de Batalha da Mente, e temos também uma playlist da leitura da palavra diariamente. Nós estamos avançando e lendo a palavra, mas não importa em que dia nós estamos, que você volte lá e comece no dia 1 a leitura da palavra e seja muito abençoado. E se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com muito mais pessoas e volte para o canal. Amém? E até mais.